paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Vamos dar continuidade na nossa lição de número 2. Espero finalizar esse vídeo, essa lição, que já é o quarto vídeo. Também se torna cansativa a mesma lição inúmeras vezes. Porém, a lição ela é extensa e é uma leitura extensa e é necessário muita atenção também para se ter um aprendizado aí bom, para ter um bom aproveitamento. No vídeo passado nós falamos sobre os efeitos do pecado e agora eu quero falar sobre o aspecto da salvação, ou os efeitos que a salvação ela traz sobre a vida daqueles que aceitam a Jesus como seu único e suficiente Salvador. A primeira coisa que nós experimentamos ao nos aproximar de Deus é a justificação. Para isto, nós temos a base, o livro de Jó, capítulo 9, versículo 2, que está escrito lá: como, pois, se justificaria o homem para com Deus? De que maneira o homem poderia se justificar para com Deus? O homem morto em seus delitos e pecados não tinha como justificar-se perante o Todo-Poderoso. Porém, mediante a morte expiatória e substitutiva de Jesus, tornou-se possível a justificação do transgressor. Como é possível isto? Vamos ver. Justificação é um termo judicial que lembra um tribunal, onde Deus, o supremo juiz, absolve o pecador de suas transgressões e o declara justo, isso é, justificado. Desta forma, Deus é o ofendido. Reconcilia consigo o homem que é o ofensor. O homem não pode fazer o que o homem não pode fazer, Deus o faz por ele. A justiça de Cristo, o justo, é concedida ao homem mediante a graça divina. Lemos a lição passada do efeito do pecado, Romanos capítulo 5, e com isso nós observamos que por uma transgressão o pecado entrou no mundo e assim todos foram feitos pecadores. Também por um ato de justiça muitos serão feitos justos. Ato de justiça de Cristo, que morreu na cruz do Calvário pela nossa vida. Com base nisso, nós entendemos a justificação no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 17 a 19, que está escrito lá: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. A justificação em Cristo Jesus. Nós observamos que além da justificação, justificar é apresentar o motivo para uma causa. A justificativa vem de apresentar uma razão para tal situação. E a justificação é a primeira coisa que nós recebemos para a salvação. Como ser justo, ou seja, ter uma explicação para aquele delito, para o perdão daquele delito. E a explicação para o nosso perdão é a morte expiatória de Cristo na cruz do Calvário. Recebemos a regeneração. A regeneração é o segundo efeito da salvação. Trata-se de uma mudança de condição. Antes, no pecado, o homem era inimigo de Deus e servo do diabo. Agora, feito justo pela justiça de Cristo, ele se torna membro da família divina e aceito como filho. É o que expressa o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E também membro da família expressa em Efésios, capítulo 2, versículo 16 a 22. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela a inimizade. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto,
porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos do santo e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Então, nesse ato da regeneração, nós somos incluídos na família de Deus. Nós somos aí, recebemos a adoção também de filho pela regeneração. Regenerar é tornar da vida aquilo que está se desgastando, aquilo que está se perdendo. Fazer uma regeneração do caráter. O homem morto em seus pecados e delitos nasce de novo. Este novo nascimento é efetuado pelo Espírito Santo em seu interior, mediante ao arrependimento. Observamos isso quando Jesus está conversando com Nicodemos, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 a 9, que Jesus explica para Nicodemos sobre o novo nascimento, sobre a mudança de prática, sobre a mudança de conduta, sobre a mudança na forma de pensar, de agir, aleluia, na forma de ver as coisas, na forma holística também de muitas situações. É necessário nascer de novo. O olhar do homem, ou ele é pejorativo a um julgamento condenatório, ou simplesmente para zombar de alguma situação. Dificilmente o homem natural na sua carne irá atentar com misericórdia para alguém, ainda mais em se tratar de alguém que está mergulhado em perversidade. O ser humano tem a mania, assim tem a sua tendência, um julgamento tendencioso à condenação, mas Jesus não vê como o homem vê. Jesus ele olha com o olho de misericórdia, e sobre esse olhar a igreja também tem que atentar, com um olhar de misericórdia para os perdidos que ainda não conhecem a palavra de Deus, que ainda não desfrutou do amor de Cristo. A terceira coisa que nós recebemos ao aceitar a Cristo como nosso único e suficiente Salvador é santificação. Nós vemos aí justificação e regeneração. Agora é a santificação. Uma vez restaurada a comunhão com Deus, o homem abandona as práticas do pecado do passado e separa-se ou santifica-se para o serviço do Senhor. A santificação é um ato do Espírito Santo no interior do servo de Deus, que se reflete nos seus atos exteriores, ou seja, aquilo que está lá dentro, externa-se para fora. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo ele fala assim: como se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É tudo novo na vida desta pessoa agora salva em Cristo Jesus. Portanto, a justificação, a regeneração e a santificação são os três aspectos simultâneos da salvação plena em Cristo Jesus. Podemos afirmar, então, que os resultados da salvação se resumem em, primeiro, possuir uma fé viva em Cristo. Segundo está escrito em Gálatas capítulo 2, versículo 20 e o capítulo 3, o versículo 11. A segunda coisa, nós aí vamos obter vitória sobre o mundo e o pecado, conforme está escrito em 1 João, capítulo 5, versículo 4 e 5. E também a terceira coisa, nós vamos tornar-se membro da família de Deus. Nos tornamos membro da família de Deus, conforme está escrito em Efésios, capítulo 2, versículo 19. E nós observamos que todo esse projeto traçado, tudo isso que foi feito através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, tudo isso teve um plano. E sobre esse plano da salvação é que nós vamos falar nesse momento. E nesse plano nós encerramos esse assunto de conhecendo a salvação. Para entender o plano da salvação, nos dedos de uma palma da sua mão, nós vamos entender em versículos da Bíblia Sagrada as notícias da salvação. Primeira coisa, no dedo, no polegar, nós vamos entender aqui
que Deus ele ama você. Mas antes de chegarmos nisso, deixa eu só fazer uma adendo, uma volta aqui um pouquinho para não pularmos um assunto. O Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os homens do castigo eterno dos seus pecados, que é o inferno. Na verdade, olha o que a Bíblia diz. João capítulo 5, versículo 24 e 25. Na verdade vos digo que quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. O plano a seguir, além de verificar e reforçar a decisão para a salvação que nós já tomamos, ou que você irá tomar, é um método simples para levar a mensagem do Evangelho de Cristo, usando apenas a mão e 5 dedos. Uma mão e 5 dedos. 5 versículos decorados para entendermos o plano da salvação. Para ser salvo, a primeira coisa que nós precisamos entender é que tem uma boa notícia a nosso favor. É que Deus ama você. É que Deus nos ama. Este dedo indica boa notícia. Evangelho é boa notícia. Notícia boa, nova. Este dedo indica que tem uma boa notícia para mim e para você. Que Deus nos ama e quer nos salvar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Temos também Tito capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Como não também falar Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pela graça. A salvação é de graça. E nós, ao entender que tem uma boa notícia a nosso respeito, que Deus nos ama, precisamos também saber, no dedo indicador, que nós somos pecadores. Você é um pecador, eu sou um pecador. Esse dedo indica, mas vai indicar que tanto eu quanto você precisamos de Cristo. Precisamos aceitar a Cristo, recorrer a Cristo, nos submeter a Cristo, obedecer a Cristo, para que sejamos salvos naquele grande dia, na ira do Senhor. Porque, aleluia, aqueles que estão em Cristo, que são novas criaturas em Cristo, que entenderam o plano da salvação, estarão livres da ira. Mas aqueles que teimaram em desobedecer, em viver a sua vida segundo o deleite, esses irão passar pela ira, irão sofrer as consequências da desobediência naquele grande dia e não terá volta. Precisamos entender, dedo indicador, que somos pecadores e que precisamos de salvação. O dedo indicador aponta para o nosso erro, para o nosso pecado. Vamos observar o que diz Romanos capítulo 13, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, sem exceção, pecamos. O dedo médio vai indicar que Cristo morreu por mim e por você. A figura nos lembra o lugar onde Cristo morreu. Do lado de Cristo tinha um ladrão à direita, um ladrão à esquerda, Cristo centralizado. A figura nos lembra onde ele morreu, no meio. Romanos capítulo 5, versículo 8 está escrito: Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nos mostra que Cristo morreu. Boa notícia. Indica que somos pecadores. E depois que descobrimos que somos pecadores, devemos entender que Cristo morreu por amor, pela razão de sermos pecadores, para nos salvar. Dedo médio nos indica também a necessidade da salvação. Quando entendemos que Cristo morreu por nós, por causa dos nossos pecados, e pelo fato de Deus nos amar de uma forma tão imensa, nós entendemos no dedo anelar
que nós devemos receber a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Esse dedo é o dedo da aliança, dedo de compromisso, aonde as pessoas firmam uma aliança conjugal. É o dedo de aliança. Nós, quando aceitamos a Cristo, firmamos uma aliança com o Senhor, dizendo em nosso coração e nossas atitudes que iremos abandonar o pecado, queremos abandonar o mundo, os deleites do mundo, para uma nova vida segundo a palavra de Deus. E o que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia vai dizer sobre isso daqui? João capítulo 1, versículo 12. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. E também, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, 2 Coríntios 5, 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Temos uma aliança com o Senhor, uma aliança com Deus. Depois que aceitamos a Cristo, nos tornamos nova criatura, dedo mínimo. É o nenê dos dedos, lembra uma nova vida em Cristo, um novo ser em Cristo. Aqui agora cabe com propriedade, segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Novidade de vida na presença do Senhor. Quando nós entendemos que há uma boa notícia, porque o amor de Deus se tem revelado através de Cristo Jesus. E quando nós entendemos que somos pecadores e que não paramos de olhar que A ou B é pecador, que fulano ou ciclano é pecador, mas que nós entendemos que nós também somos pecadores e que Cristo morreu por nós, para um propósito de nos fazer uma nova criatura, formar uma aliança para fazermos uma nova criatura, para nos libertar da escravidão do pecado, para nos libertar do jugo do diabo. Quando nós entendemos isso, alcançamos a salvação em Cristo Jesus. E com isso somos regenerados, justificados e podemos viver uma vida de santificação, de separação das coisas do mundo, aonde o jugo do pecado é quebrado, aonde a lei do pecado é quebrada, aonde a concupiscência da carne perde a força, aonde a concupiscência dos olhos perde a força e o nosso coração liga-se a Cristo, o nosso coração, ele arremete-se ao serviço do Senhor. Uma vez que experimentamos a salvação, a nossa alegria estará em anunciar a salvação àqueles que ainda não alcançaram a salvação, ou aqueles que ainda não se deram por vencido sobre a urgência da salvação nas suas vidas. Porque a pura verdade é que nós queremos deixar tudo para amanhã. Amanhã vamos fazer isso, amanhã vamos fazer aquilo. Mas não sabemos se amanhã existirá para nós. Não sabemos se esse dia vai chegar na nossa vida. É por isso que a Bíblia expressamente, ela nos diz: hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. E no livro de Apocalipse nós podemos encontrar pelo menos aí umas 8 vezes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando ouvir, não endureça o coração, mas abra o coração para a palavra de Deus. Porque o projeto de Deus é de salvação. E quem ganha nesse projeto de salvação não é Deus. Quem ganha é eu, quem ganha é você. Deus não precisa ser salvo, Ele é o Salvador. Ele não precisa ser liberto, Ele é o libertador. Deus não vai ganhar com isso. Quem vai ganhar é você, quem vai ganhar sou eu. Que estamos aí fadados a um fracasso, fadados ainda a se perder nesse mundo de pecado. Se não recorrermos a Cristo, se não tivermos uma vida de plena obediência à palavra do Senhor. Precisamos servir a Deus com inteireza de coração. Precisamos servir a Deus com entrega. Precisamos servir a Deus com intensidade. Deixar de pensar
porque fulano ou ciclano não está fazendo, eu não faço, ou para ser igual àquele ou igual àquela, eu não quero ser. Você não precisa ser igual a ninguém. Você só precisa ser você. Você só precisa fazer a vontade de Deus. A única coisa que você precisa fazer é obedecer a palavra de Deus. A única coisa que eu preciso fazer é obedecer a palavra de Deus. Eu não preciso ser igual a você que me ouve, nem você ser igual a mim. Nós só precisamos ser igual a Cristo. A olhar para o nosso próximo com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor, com um olhar de compaixão e não com um olhar condenatório. Que o Espírito Santo venha falar melhor ao meu coração, venha falar melhor ao teu coração. E que esse vídeo que está sendo gravado, esses vídeos de estudo, venha ser de grande serventia para a tua vida e um amadurecimento espiritual e um crescimento e fortalecimento na presença do Senhor. Como eu tenho falado nos vídeos anteriores, faça uso da Bíblia Sagrada. Analise na Bíblia Sagrada tudo o que tem sido falado. Não só nesses vídeos, mas como qualquer outro vídeo que você vier a ouvir relacionado à palavra, veja na Bíblia. Veja se as coisas são assim. Observe se as coisas estão de fato ligadas na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a que nos garante o caminho da salvação. A palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo 22, 29, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, também diz, examinai as Escrituras, porque julgai vós ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Devemos examinar a Bíblia Sagrada a todo momento. Amém? Que Deus abençoe. Aqui finaliza a lição 2, aqui finaliza esse texto, conhecendo a salvação. Finalizamos aqui, próxima lição será um outro tema. Outro tema iremos discorrer sobre a apostila do discipulado cristão, que digo e repito novamente, muito proveitosa para aqueles que são candidatos ao batismo, ou para você também que está ingressando na fé agora, que está chegando na igreja agora, que aceitou Jesus agora e que deseja muito conhecer algo da palavra de Deus. Participe desse estudo, será uma bênção para a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos grandiosamente. Amém.